Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Aleluia, meu Deus. Movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Esse é o Santo, Deus. santo é o nome Esse é do o Senhor. Deus dos crentes mesmo, porque Jesus fala. Aleluia. Acredita que Ele fará. Glória a Deus. Acredita nele que Ele fará. Tu és bendito, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia, Jesus, Deus grande. Glória a Deus. Santo, santo é o Aleluia, nome do Jesus. Senhor. Irmão. Aleluia, Deus. Deus grande, Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, poderoso Deus, aleluia, Jesus. É isso não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É Deus. Vai nessa aí mesmo, Davi. Glória a Deus. Deus, se eu tivesse desistido quando alguém falou comigo. Aleluia, meu Deus. Havia passado. Verdade, Deus. Deus. Olha só, se eu tivesse dado ouvido ao cochicho do inimigo, eu não seria abençoado. Verdade, Deus. Confesso que o deserto foi tão bravo, mas segui olhando o alvo, firme com a minha cruz. Alguém me disse que eu não iria conseguir, era melhor desistir, mas olhei só pra Jesus. O invejoso nossa prova ele ignora, mas quem quer alcançar vitória, no fim do túnel vê uma luz. Aleluia, Jesus. Se eu tivesse desistido, olha o que eu tinha perdido, valeu a pena ser fiel. Aleluia, Deus. Hoje estou abençoado, no deserto tão amado, hoje tem sabor de mel. Armaram a arquibancada, muita gente assentada, tanta gente me cercou. Oh, Deus poderoso. Hoje estamos no mesmo lugar, buscando sonhos pra matar, e Deus só me abençoando. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Eita, Deus. Porque Deus vai realizar com certeza. Aleluia, meu Deus. Oh, Deus poderoso. Confesso que o deserto foi tão bravo, mas segui olhando o alto, firme com a minha cruz. Alguém me disse que eu não iria conseguir, era melhor desistir, mas olhei só pra Jesus. Aleluia, Jesus. O invejoso nossa prova ele ignora, mas quem quer alcançar vitória, no fim do túnel vê uma luz. Aleluia, Jesus. Se eu tivesse desistido, olha o que eu tinha perdido, valeu a pena ser fiel. Aleluia, Jesus. Hoje estou abençoado, no deserto tão amado, hoje vem sabor de mel. Armaram a arquibancada, muita gente assentada, tanta gente me cercou. Hoje estou
Glória a Deus, aleluia. Samuel vai estar fazendo mais uma oração em agradecimento a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aleluia. Soberano Deus e maravilhoso Pai, diante de Ti, meu Deus, nós apresento, meu Pai, essas fotografias, meu Deus, de pessoas, meu Pai, a qual, meu Deus, colocou, Pai, nas nossas mãos, para que nós possamos clamar a Deus, para que Ele venha ter misericórdia e compaixão. Liberta, meu Pai, essas pessoas que são usuárias de drogas. Liberta as pessoas que são, meu Pai, nesse momento, meu Deus, vítimas de macumbaria, feitiçaria. Jesus, liberta, meu Pai, o homem que trai a sua esposa, a esposa que trai o seu esposo. Liberta, meu Pai, as pessoas, meu Deus, que têm traído os seus amigos, os seus parentes. Que Tu possas, meu Pai, nessa noite arrancar todo esse mal, meu Deus. Existem aqui, meu Pai, nessas fotografias, pessoas desempregadas, pessoas, meu Deus, com as vidas amarradas, que nessa noite, em Teu santo nome, que todo mal venha cair em retirada, que Tu venha quebrar todo esse mal na vida dessas pessoas, e que elas possam, meu Pai, dar o testemunho que o Senhor o fez, e que somente Tu, Jesus, tem o poder, a honra e a glória, para poder libertar, meu Deus. Agradeço, meu Pai, pela vida de cada irmão e irmã que aqui se encontra, Glória a Deus, que veio hoje, meu Deus, dá, meu Pai, ouvidos, vem hoje, meu Pai, dá o seu tempo para poder buscar e clamar a Cristo como único e suficiente Salvador. Sabemos, ó Pai, que na nossa vida nós iremos ter dificuldades, mas é Tu, Jesus, que segura nossas mãos e não nos deixa desistir. Que Tu possa ficar conosco, é o que nós lhe pedimos e Te glorificamos, em nome de Yeshua, amém. Nessa noite o apóstolo Dado Neves está com a oportunidade em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus poderoso. Deus poderoso. Glória a Deus. Nessa noite eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Nessa noite o nosso Deus, esse aqui está. Glória a Deus. Nessa noite o nosso Deus, Ele nos deu mais uma oportunidade para nós podermos adorar a Ele em espírito e em verdade, em nome do nosso eterno Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É um dia em que na qual está com chuva, mas eu e você não deixamos de vir adorar a Cristo Jesus. Aleluia, Eu sempre Jesus. falo, aonde eu passo, onde estivemos na estação da luz, um lugar ali que não é coberto, a nossa igreja ali, mas ali estiveram pessoas que não olharam o tempo, mas estavam ali conosco cultuando a Deus. E hoje é difícil achar os verdadeiros adoradores de Deus. Hoje é difícil achar as pessoas que amam a palavra de Deus e que querem e têm sede da palavra de Deus. Hoje é difícil de se achar. Mas, porém, a Bíblia nos diz que vai existir os falsos e vai existir os verdadeiros adoradores de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. nessa noite a palavra de Deus diz nos Salmos, Salmo de número 46, e o seu versículo 1, diz a palavra de Deus nessa noite: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não teremos ou temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportes para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glória a Deus. Está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nessa noite esse salmo vem para fazer a nossa meditação. Quantas pessoas que nos dias de hoje são cristãos, quantas pessoas que nos dias de hoje estão indo à casa de Deus para ouvir uma palavra de Deus, mas quantas e quantas também que estão ali já faz tempos
que estão carregando a Bíblia em sua mão, a Bíblia que representa a boca de Deus. Quantas pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, mas não conseguem ter um conhecimento, o que a Escritura traz, a existência para a nossa vida. E o que a Escritura traz, e que existência que ela traz para a nossa vida? Ela traz uma reverência perante o Deus Todo-Poderoso. Ela traz uma vida perante ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Hoje, numa sexta-feira, onde que muitas pessoas trabalharam, aonde que muitas pessoas ficaram preocupadas, aonde que você teve que suportar a sua sogra, você teve que suportar o seu sogro, você teve que suportar pessoas que você não queria estar convivendo neste momento, mas a Bíblia nos conta que tudo que nós estamos nessa terra é de passagem, e tudo é momentâneo. Você e eu, quando estamos no momento ruim, quando estamos no momento difícil que nós estamos passando, você está tendo um aprendizado com Deus. Mas se você for uma pessoa simplesmente que você não tem um conhecimento de Deus, você vai achar que tudo é culpa de Satanás. Você vai começar a dizer: ah, mas eu já não aguento essa vida mais, eu quero agora sumir, eu quero desaparecer. Deus, Ele envia provações para mim e para você. Deus, Ele permite que o diabo, ele use um crente para te defamar. Deus, Ele permite que o diabo, ele venha usar um homem de Deus para falar mal de você. Mas como assim? Como que Deus, Ele permite? A Bíblia nos conta que Deus permitiu que Ana, ou melhor, Penina, viesse humilhar Ana, e as duas eram adoradoras do mesmo Deus. As duas conheciam o mesmo Deus, e as duas iam no templo de Salomão clamar o mesmo Deus. Mas houve uma permissão de Deus. Quando Deus, Ele permite algo na minha vida e na sua vida, pode ter certeza que você vai ter um aprendizado. Mas o que não pode acontecer na minha vida e na sua vida é eu e você, nós temos uma história com Deus, nós temos um conhecimento com Deus, com Jesus, com Yeshua, com Yesu. Nós temos esse conhecimento e nós simplesmente não viver o que Ele deixou para nós viver. Essa é a parte que os crentes de hoje em dia não sabem. Mas muitos, como pastores do lado, podem falar mal quando eu passo perto da sua igreja, podem dizer que eu vou para o inferno. Mas esses são homens fracos, fraudulentos, que não têm o conhecimento, a base, a tese da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que quando nós somos verdadeiros adoradores de Deus, nós não falamos, nós não sobracamos ninguém, mas nós temos atitude de chegar e falar olhando nos olhos. Foi o que Jesus, Ele sempre nos ensinou. Aleluia, Jesus. Ele nunca se esquivou o seu olhar para falar com o fariseu. Jesus, Ele nunca se esquivou o seu olhar para simplesmente dizer a verdade. E Ele disse: conserta-te a tua vida, ide Maria Madalena e não pequeis mais. Olha, Judas, há tanto tempo você está comigo, você tem visto os prodígios e você não tem guardado a minha palavra. A sua vida vai de mal a pior. A sua vida, você hoje é um homem de Deus, e de repente o seu casamento começa a se desestruturar. Você não começa mais a sentir um sentimento pela sua esposa, ou a sua esposa não começa mais a sentir um sentimento por você. E isso é algo errado, é algo preocupante. Ou você não quer mudar, ou você está dando lugar para o diabo. Ou você é ignorante, ou você não para observar, ou Satanás está destruindo a sua vida. E o interessante é que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se você for em qualquer igreja, se você for em qualquer sistema religioso, aonde que tem um bando de crentes reunidos e perguntar dessa forma: quem aqui vai para o céu? Todos vão ribar a mão dizendo que vai para o reino dos céus, se esquecendo que a Bíblia nos diz que se eu e você, se os crentes, se o povo não tiver misericórdia como Ele tem conosco, não veremos a santa casa de Israel. Verdade, não veremos Deus. a Deus. É verdade, E ontem eu Deus. estava pregando sobre esse tema na estação da luz. Sem misericórdia você não consegue ver a Deus. Sem misericórdia, lá em Mateus a Bíblia diz dessa forma, que Deus, naquele grande dia, Ele vai dar uma oportunidade para o povo. Mas como assim? Aqueles que usaram de misericórdia, eu também terei misericórdia no juízo final.
Mas aí vai estreitar agora. Quem aqui vai conseguir perdoar alguém que estrupou um filho ou uma filha, ou estrupou um parente seu? Quem aqui vai perdoar se acontecer um ato de você perder, foi assassinado quem você amava? Quem vai conseguir perdoar? Para ter Cristo Jesus não é só pregar não, irmãos. Para ter Jesus não é só cantar não. Para ter Jesus você tem que ter a misericórdia e a clemência dele dentro de ti. Para ter Jesus não é só abrir igreja, placas de igrejas espalhadas para enriquecer não. Tem que viver ele. Aleluia, meu As Deus. pessoas não bebem, as pessoas fazem movimentos gospel, mas não pregam a essência de Deus. Que eu sei que Deus vai me abençoar, e que eu sei que Deus vai te abençoar. Isso eu sei. É verdade. Isso eu já sei, que Ele já tem nos abençoado. Aleluia, há mais de 2000 anos Glória a atrás. Deus. Ele dá seu único filho amado, unigênito, para morrer, para nos salvar. Aleluia, Jesus. Se você tiver de misericórdia, Ele terá misericórdia também naquele grande dia. E a palavra de Deus nos diz dessa forma que Ele é o nosso refúgio. Quando o profeta, ou quando Davi escreveu esse salmo, ele estava dizendo, ele estava angustiado. Ele disse, tu és o meu refúgio. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, a voz de Deus sempre falou com o povo da terra. Salmo 29, a Bíblia nos diz dessa forma que a voz de Deus abala o deserto. Oh, Deus Versículo poderoso. 2, ele diz que a voz de Deus espedaça o zimbro. Versículo 3, ele disse que a voz de Deus, quando ela é entoada, é como um trovão. Para a humanidade saber que Ele é Deus. Glória a Versículo Deus. 4, ele disse que a voz de Deus, quando Ele fala na igreja, todo mundo dá glória. Glória a Deus, porque aleluia, a essência Jesus. dele está falando. A palavra de Deus traz a existência para a nossa vida. E até quando que nós vamos ficarmos murumbundo, quietinho no canto, pensando na morte da bezerra? Até quando que nós não vamos ter uma atitude de sermos cristãos de verdade? Enxergar que Deus chamou você para louvar. Enxergar que Deus chamou você para você ser um exemplo, um bispo. Entender que Deus te chamou, não foi você que escolheu, mas foi Ele que te escolheu. Foi Ele que permitiu que você viesse nascer para você ser um adorador. Aleluia. Mesmo com meus defeitos, mesmo com os seus defeitos, mesmo com todo defeito que o ser humano tem, ele ainda acredita que nós podemos mudar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque se uma pessoa que está no mundo, ela traía, quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, quando um homem de Deus começa a pregar, porque quem convence é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não convencer você que você precisa parar de ignorância, se o Espírito Santo não convencer você que você precisa renunciar ao desejo da carne, ninguém vai conseguir te convencer. Nem seu marido, nem sua esposa, nem seu filho, nem seu pai, porque é só o Espírito Santo que faz a obra. É só Ele que mostra para o homem, para nós, aonde nós estamos errando. É só Ele que mostra para nós aonde que Deus está desagradando da nossa vida. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o que as pessoas têm corrido da verdade de Deus, têm corrido da realidade de Deus, e têm pregado que Deus, Ele vai dar grandes vitórias. Quando eu ia nas igrejas, simplesmente era como se eu fosse num show gospel, era como se eu fosse num show de latino. Entrava vazio e saía vazio. Muitos pastores diziam para mim, é porque o problema é com você. Não, o problema não era comigo. O problema é porque se prega que Jesus Ele cura, mas as pessoas estão enfermas na igreja. Se prega que Jesus Ele faz milagre e as pessoas continuam lá com dor na coluna. Porque se prega que Jesus está aqui, e se Ele está aqui, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia, meu Deus. Nas igrejas se prega que Jesus Ele está aqui, mas você olha para o lado, tem alguém que está cego. Você olha para o outro lado, tem alguém queixando de alguma coisa. Aonde Jesus está, a Bíblia diz que o milagre acontece não só para um, mas para todos. Aleluia, Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho dele se baseia em sofrimento, em dor. Pessoas ou pastores dizem, quando existem aqueles fofoqueiros
que andam falando mal. O apóstolo W. Neves é isso, é aquilo, aquilo outro. O bispo Ricardo, andam defamando, andam falando mal, só que não se esquece, isso não é perseguição. Não é perseguição se a polícia vir aqui, e se não fosse aqui documentado, viesse aqui e fechasse as portas, isso também não era perseguição. Perseguição é quando o homem tenta te calar, quando o homem te ameaça de morte. Isso é perseguição. O que nós passamos não é perseguição, mas os crentes neopentecostais contemporâneos, qualquer coisinha, estou passando por uma aprovação, estou passando, ela está se levantando contra mim, o pastor vai lá, faz sexo com uma membra da igreja, nossa, isso é aprovação, eu não acredito nisso não, eu não acredito, meu pastor é santo, ele não acredito não, isso por aí, Deus, o homem de Deus, é desse jeito que acontece. Hoje não se pregam mais em um só casamento, em um só Deus, em um só batismo. Mas hoje, a igreja, os pastores, eles acobertam tudo debaixo do púlpito. Os membros não sabem, acham que está tudo bonitinho, acham que a palavra que está pregando é bonitinho. Mas quando você começa a observar debaixo do tapete, quando você começa a puxar a capivara, você começa a dizer, meu Deus, aonde eu estava? Meu Deus, eu não esperava que essa pessoa era desse jeito, eu não esperava que esse pastor era desse jeito. Mas sempre aqueles que são errados, sempre eles vão caçar um jeito para acusar aqueles que fazem o certo para Deus. Ou melhor, aqueles que pelo menos estão tentando fazer certo. Sempre você vai ver, aquele que é invejoso não vai querer ver o seu crescimento. Aquele que é invejoso vai dizer para você dessa forma, assim, ó, mas irmão, mais uma igreja, irmão, você não tem capacidade, como o pastor disse para mim, você não tem capacidade, você tem 28 anos, sim, para você eu não tenho, mas para Deus eu tenho. Aleluia, Davi, meu Deus. Deus chamou Davi, glória ele tinha a Deus. 17 anos. Quando Deus chamou o jovem Estevão, ele tinha 16 anos. Glória e eles foram homens tremendos pregadores da palavra. Aleluia, meu Deus. Não tem a ver com idade não, meu irmão. Não tem a ver com negócio de idade não. Deus usa uma criança para pregar mais do que um adulto. É verdade, não tem a ver com santidade. Aleluia, tem a ver com um coração regenerado na presença aleluia, dele. meu Deus. Se você dedica para Deus, Deus ele fala na sua boca. Se você se entrega a sua vida, se você louva Ele, Ele também se chega perto de ti. Amém, Jesus. Outro dia, eu fui visitar uma irmã, Fildelcina, e que tristeza, o pastor já chegou na casa dela, e já chegou pedindo ela o dízimo dela, e que ele foi buscar o dízimo. Isso não é um papel de um homem de Deus. Eu me entristeço com as barbaridades dessa. Explorar um idoso para poder pegar o dinheiro. A Bíblia diz, maldito é o homem que ama o dinheiro, e toda a perversidade que é do dinheiro. Aleluia, Jesus, é verdade. Irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo, e eu e você nós não podemos perder mais o nosso tempo com ladainha desse povo, mas nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação, nos preocupar conosco mesmo, porque às vezes você tem orado para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, e você tem se esquecido de você. Se preocupa somente com a sua vida, porque a salvação é individual. E esse pastor ele disse para mim dessa forma: você vai buscar a irmã Fia? Eu disse para ele dessa forma assim: olha, se você quiser pode buscar ela para a sua igreja. Eu não tenho carro, porque o meu carro é o mesmo carro que Jesus ele andou na terra. Ele andou com as suas duas pernas, mas ele não pediu ninguém sequer nem um centavo. É verdade. Ele pregava o arrependimento, ele pregava a salvação e o reino dos céus. Aleluia. O povo é que dava para ele de espontânea vontade. Era o povo que sentia desejo de ajudar a ele com alimentação, ajudava ele para ele comprar terras. Porque muitos vão dizer: mas Jesus, esse cara está pregando. Mas Jesus era rico, sim. Ele comprava, pegava terras, ele comprava pedaços de terra e construía casas para aquele povo que não tinha onde morar. Era assim, não é do jeito que as pessoas pregam hoje. Não é do jeito. Se você vai na igreja e aqui eles pegam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí eles começam a pregar um conto, começam
começa a pregar uma fábula para o coração das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas quando nós temos o conhecimento, dizemos: esse remédio que você está passando aí não vai servir para a minha enfermidade. Esse remédio que você está passando para dor de cabeça não vai servir, doutor. Eu quero um outro medicamento, um mais forte. E aí quando passa o médico para nós um medicamento mais forte, nós saramos. Assim é a palavra de Deus. Quando nós temos a essência dela, nós aprendemos dizendo: isso está errado. Não é por aí o evangelho. Hoje os pastores, eles matam e até mesmo brigam por conta desse aqui, de dízimo, de dinheiro, por conta do maldito dinheiro. Sabe por que eles defendem a tese deles? Mas Malaquias 3,10 diz a palavra dessa forma, sim: que trazei todo o dinheiro à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas só que eles não explicam o que Deus estava dizendo para Malaquias. Eles não explicam que Enoque não foi dizimista. Eles não falam que aquele homem, Abraão, também não foi dizimista. E vai dizer: olha, irmão, você está falando uma coisa errada, porque Abraão foi dizimista para Melquisedeque. Olha, você está falando uma coisa errada. Não, mentira. Abraão simplesmente, o povo havia roubado o dinheiro do rei. Ele foi lá com o seu exército, foi para a guerra, tomou o dinheiro roubado e devolveu para o rei. Se for assim, então nós vamos começar a caçar pessoas que andam roubando os bancos para nós devolver para o próprio dono. Era isso que Abraão estava fazendo. Outros vão dizer: faça um sacrifício para Deus. Abraão fez um sacrifício para Deus, aleluia, entregando o seu filho ali no altar. Mas Deus só pediu ele o filho para ver se a fé dele estava amadurecida. Porque Abraão, ele começou a pecar, ele começou a ter em adultério, ele começou a prostituir-se. Você não vai ver pregadores dizer que ele se prostituiu. Você não vai ouvir dizer que ele roubou e ele devolveu o dízimo. Mas você vai ouvir dizer que ele era santo, era um homem de Deus e perfeito, que você tem que ser como ele. Irmãos, todos os homens da Bíblia Sagrada foi como eu e você. Todos os homens da Bíblia Sagrada, eles foram pecadores. Sente o que você sente. Sentiram aquilo que nós sentimos hoje aqui. É verdade. Eles sentiram raiva, desejo, paixão. Eles sentiram tudo que nós sentimos. Por quê? Porque dentro da essência que Deus fez o homem. Outros vão dizer dessa forma: Deus, ele faz o homem à sua imagem, mas a mulher não é imagem de Deus. E se você pesquisar em vários YouTubes, se você pesquisar outros pastores, eles vão bater o pé firme nessa tese, dizendo que a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Mentira! Quem é a imagem e semelhança de Deus é o homem. A mulher é a imagem e semelhança do homem. Portanto, lá em Coríntios, Deus, ele disse na sua palavra, o apóstolo Paulo dizendo que o Deus de Israel não aceita que uma mulher se pronuncie o nome dele. Isso você não vai ver pregador pregar. Esses versículos são proibidos de citar na igreja. E quando eu pregava na comunidade, quando eu pregava em festividades, em lugares, conferências que tinham jovens, eles não deixavam eu falar isso. Eles diziam para mim: prega uma palavrinha mais boa, mais mansa, uma palavrinha de bênção, prega uma palavrinha agora assim, ó, porque os jovens, você já viu, a carne é fraca. E eu sempre dizia: como é que a carne não foi fraca para Davi, a carne não foi fraca para aquele jovem Estevão, não foi fraca para Jeremias. E eles continuaram marchando na presença de Deus. Aleluia, Deus. A carne só é fraca quando a pessoa não tem agora vergonha na cara, e ela se entrega. Mas a Bíblia nos diz que cada pastor desse, outro pastor aqui da cidade, estou pregando na Estação da Luz, chega a velhinha idosa, chega para mim e diz assim: sabe, apóstolo, eu digo, sabe, lá naquela rua Belo Horizonte tem uma igreja, e aquele lindo lá veio aqui e cobrou R$50 para fazer uma oração, e ele estava cobrando de todo mundo aqui para fazer uma oração R$50. Eu disse para ela dessa forma assim: nossa irmã, a palavra disse dessa forma, que o que nós fazemos não queremos nada em troca.
Verdade. O verdadeiro adorador de Deus, ele vai te dar alguma coisa, mas ele não vai querer nada em troca. Verdade, Deus. Porque ele sabe que quem recompensa em silêncio é Deus de Israel. Aleluia, Jesus. É o Deus de Israel que vai te recompensar em silêncio. Às vezes eu passo necessidade, às vezes eu passo dificuldade, às vezes eu não tenho condição de ir no médico fazer um check-up, mas nem por isso eu vou mentir para os irmãos. Verdade. Ele está vendo, ele vê tudo, ele é o médico dos médicos. Amém, Jesus. Eu não posso chegar aqui e dizer, irmãos, hoje você vai ofertar tanto para a igreja, toma esse envelope aqui, através da sua fé você vai pegar e você vai trazer, e no domingo na Santa Ceia Deus vai te abençoar. Eu estou sendo mentiroso, eu estou sendo trapaceiro, eu estou querendo vender Jesus, eu estou querendo vender a palavra dele, mas eu tenho que dizer para os irmãos dessa forma, irmãos, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu sei que Cristo Jesus, ele pode mudar o quadro. E se ele não mudar o quadro aqui na terra, meu Deus, ele vai mudar o quadro quando eu morrer. Aleluia. Ele vai mudar o quadro onde eu for. Ele vai mudar. Porque nós hoje, ontem foi dia de finado. E dia de finado é onde é que o povo valoriza as pessoas. Dia de finado é onde que as pessoas vão no túmulo levar flores para a mãe, levar flores para o filho. Mas quando estavam com vida, diziam dessa forma, um Satanás, um demônio, esse